O som abafado das rodas da cadeira de Clara rasgava o chão de terra batida da trilha. As folhas secas estalavam sob o peso do silêncio. O céu já atingia o fim de tarde com tons alaranjados, e as sombras cresciam entre as árvores enquanto Gustavo empurrava a esposa por uma estrada que não parecia levar a lugar nenhum. "Gustavo, aonde estamos indo?" perguntou Clara, tentando manter a voz firme, apesar do nó que crescia em sua garganta. Ele não respondeu de imediato, apenas continuou a empurrá-la em silêncio, os olhos fixos no caminho estreito à frente, até que finalmente murmurou sem emoção: "Onde você não será mais um peso." As palavras foram como um soco no peito. Clara virou o rosto para tentar enxergar o olhar dele, mas só encontrou frieza. O homem com quem se casou, seu companheiro de anos, agora parecia um estranho. Ela engoliu seco. O cheiro de mato molhado e terra viva, que antes lhe trazia paz, agora se misturava ao suor do medo. Gustavo parou. A clareira diante deles era pequena, cercada por árvores altas. Nenhuma casa, nenhum sinal de estrada ou civilização. O silêncio era absoluto. Ele deu 2 passos para trás, respirou fundo e olhou para ela com uma expressão vazia. "Acabou, Clara. Eu não aguento mais. A dívida, os remédios, a casa, você. Eu não nasci para viver com alguém assim." Ela não acreditava no que estava ouvindo. "Isso é algum tipo de piada?" sussurrou, sentindo o frio subir pelas pernas imóveis. Mas não era. Gustavo virou-se calmamente, caminhou de volta até o carro, pegou uma pequena mochila, um cantil e uma lanterna velha. Colocou tudo no colo dela com um gesto quase automático. "Aqui tem água, uma manta, uma lanterna. Você vai se virar." "Gustavo, por favor, não faz isso comigo." A voz dela falhou. "Eu sou sua esposa." Ele hesitou. Por um segundo, seus olhos pareceram vacilar, mas então o celular vibrou em seu bolso. Ele olhou a tela, respirou fundo e murmurou: "Vanessa está me esperando." Clara arregalou os olhos. A assistente. A traição agora ganhava rosto. Sem mais uma palavra, ele voltou para o carro, deu a partida e, em questão de segundos, os faróis desapareceram floresta adentro, deixando Clara sozinha, com o frio tomando conta do corpo e o coração implodindo de dor. Mas o que Gustavo não sabia é que ele não estava sozinho naquela trilha. Atrás das árvores, com um chapéu de palha nas mãos calejadas e os olhos apertados pela desconfiança, um homem observava tudo. Vicente, o fazendeiro que conhecia aquelas matas como a palma da mão, vira o carro estranho entrando por um caminho esquecido e resolveu seguir à distância, montado em sua velha caminhonete. E agora, ali, vendo aquela mulher deixada para trás como lixo, ele sabia que tinha acabado de testemunhar algo imperdoável. O silêncio era ensurdecedor. Clara ficou imóvel por alguns segundos, como se sua mente ainda não tivesse processado completamente o que acabara de acontecer. O som do motor desaparecendo entre as árvores soava mais distante do que realmente estava. Sua respiração ficou pesada, irregular, e o peito subia e descia como se buscasse ar num mundo que, de repente, deixara de fazer sentido. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, com os olhos fixos no vazio onde o carro havia sumido. Tentou mexer a cadeira de rodas, mas o chão da clareira era irregular, coberto por raízes expostas e pedras soltas. As rodas patinavam, a lanterna caiu do seu colo, a manta escorregou, o cantil tombou para o lado. Nada parecia cooperar. Ela tentou ligar o celular, sem sinal. Não, por favor!" As mãos tremiam. O frio da floresta noturna começava a penetrar nas roupas, e o medo a sufocava mais do que o clima gelado. O pânico veio em ondas. Lágrimas escorriam pelo rosto sem que ela sequer percebesse. O desespero tinha cheiro de terra úmida e abandono. "Alguém!" gritou, sem acreditar que haveria resposta. "Alguém, por favor." Nada. Apenas o som distante de um galho se quebrando ao longe e o piar de uma coruja. A floresta parecia zombar dela. Em meio à solidão, Clara começou a falar sozinha, talvez tentando manter o controle, talvez apenas para preencher o silêncio. "Ele não faria isso. Ele só tá me testando. Ele vai voltar. Ele vai voltar, né?" Mas no fundo, ela sabia. Gustavo não voltaria. Enquanto isso, a poucos metros dali, o homem entre as árvores observava. Vicente segurava o chapéu contra o peito. Já tinha visto muita coisa dura na vida. Gente passando fome, bicho morrendo no parto, vizinho perdendo roça em época de seca. Mas aquilo era monstruoso. "Que tipo de homem faz isso com uma mulher?" murmurou entre os dentes, sem desviar os olhos de Clara. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer do nada. Ela estava em choque, e um estranho no meio do mato poderia assustá-la ainda mais. Precisava agir com calma, ponderar cada passo. Mas uma coisa ele tinha certeza: aquela mulher não ia passar a noite sozinha ali. Com passos lentos, ele começou a se aproximar, saindo da mata
mata, fazendo questão de pisar em galhos para que ela o ouvisse e não se assustasse com uma aparição súbita. Clara virou o rosto, o coração acelerado. "Quem está aí?" Vicente parou. Levantou uma das mãos no ar, em gesto de paz, e respondeu com a voz firme, mas serena. "Calma, moça. Não vou te machucar. Eu vi o que aconteceu. Eu vim te ajudar." Os olhos dela se arregalaram. Entre o medo e o alívio, ela não sabia se acreditava. Mas naquele momento, diante do desconhecido, qualquer sombra de humanidade já era uma esperança. Clara apertou com força os braços da cadeira de rodas, tentando manter o foco na figura que se aproximava por entre as sombras. A lanterna tremia em suas mãos, mas ela apontou o facho de luz na direção da voz. O brilho revelou um homem alto, de barba por fazer, camisa xadrez desbotada, botas sujas de barro e um chapéu surrado na mão. Ele parou a poucos metros, mantendo distância respeitosa. "Meu nome é Vicente. Tenho uma fazenda aqui perto. Eu vi quando ele deixou a senhora aqui. Não podia simplesmente ir embora." Clara sentiu o peito apertar. As palavras dele traziam peso, mas também um tipo de verdade que não pedia licença. "Você viu?" A voz dela saiu rouca, trêmula. Vicente assentiu, os olhos firmes e sinceros. "Estava voltando da roça. Vi o carro entrando num lugar onde ninguém vai. Achei estranho e resolvi seguir de longe. Quando vi ele empurrando a senhora por esse mato, meu sangue ferveu." Clara abaixou o olhar. Havia algo de terrível em saber que alguém tinha testemunhado aquele momento. Como se a vergonha que sentia por ter sido descartada estivesse agora ao alcance de outro olhar. Mas também havia, no fundo, um certo alívio. "Ele me deixou aqui, como se eu fosse lixo", confessou, quase num sussurro. Vicente respirou fundo, fechando os punhos por um instante. "Não devia estar passando por isso. Nenhuma mulher devia, ainda mais depois de tudo que você já enfrentou." Clara ergueu os olhos, surpresa. Como ele podia saber? Eu não sei se devo confiar em você." "Tá certa. Não confie fácil mesmo, não", disse ele com um meio sorriso triste. "Mas me escuta. Eu não sou bandido, nem louco. Só sou um homem que viu uma covardia acontecer e não teve coragem de virar as costas. Por um momento, apenas o vento entre as árvores falava." Clara olhou para a lanterna, para o cantil caído no chão, para a cadeira que mal se movia, e depois para os olhos honestos daquele homem diante dela. "E o que você quer fazer?" perguntou com a voz mais firme. Vicente tirou um cobertor de dentro da mochila e se aproximou devagar. "Quero te tirar daqui, levar para um lugar quente, com teto, comida e gente que se importa. Se depois quiser ir embora, não vou segurar ninguém. Mas agora, o que você precisa é sair dessa mata antes que fique ainda mais frio." Ela hesitou, olhou para o céu, agora escuro, e para a estrada invisível atrás dele. E então, num gesto tímido, assentiu com a cabeça. Vicente respirou aliviado e se aproximou com cuidado. "Posso te pegar no colo? Prometo ser gentil." "Pode," ela respondeu baixinho. E naquele instante, enquanto era erguida da cadeira com cuidado por braços firmes e respeitosos, Clara teve a estranha sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém a via como um ser humano, e não como um fardo. O trajeto até a caminhonete foi lento. Vicente caminhava com firmeza, mas Clara sentia cada solavanco da trilha como se a floresta estivesse tentando lembrá-la do pesadelo que vivera há poucos minutos. Mesmo assim, havia um certo conforto nos braços daquele homem. "A caminhonete tá logo ali", murmurou ele, como se cada palavra fosse escolhida com cautela para não assustá-la ainda mais. "Tá meio velha, mas aguenta bem mais que muito político por aí." Clara deixou escapar um meio sorriso, breve, mas real. Quando chegaram, Vicente abriu a porta com cuidado, ajeitou um cobertor no banco do passageiro e a acomodou com uma delicadeza que a surpreendeu. Fechou a porta devagar, contornou o veículo e deu a partida. O motor roncou alto, mas firme. "Oh, fica tranquila. Minha casa não é grande nem luxuosa, mas tem calor de verdade", disse ele, com os olhos fixos na estrada de terra. Durante o trajeto, Clara permaneceu em silêncio, observando o vidro embaçado pela umidade da noite. Lá fora, tudo era escuridão e sombras. Dentro da caminhonete, era como se ela estivesse flutuando entre dois mundos, o passado que acabara de morrer e o futuro que ainda era nebuloso demais para imaginar. Quando finalmente saíram da trilha e entraram por um pequeno portão de madeira, Clara viu a casa pela primeira vez. Era simples, uma varanda de madeira, luz amarelada na janela, um cão dormindo junto ao degrau da frente e um cheiro de lenha no ar. Vicente parou o carro, desligou o motor e desceu. O cachorro se levantou imediatamente, abanando o rabo. "Calma, Tupã, temos visita." Clara olhou aquilo tudo com uma estranha mistura de desconfiança e alívio. Vicente abriu a porta do carro, a pegou novamente nos braços com o mesmo respeito de antes e a levou até a varanda. "Vai com calma, a porta é larga.
E adaptei algumas coisas por aqui por causa da minha mãe. Ela também usava cadeira, explicou, abrindo a porta com o pé. A casa era rústica, mas acolhedora. Um fogão a lenha ainda crepitava no canto, exalando calor. As paredes tinham fotos antigas em molduras de madeira escura. Tudo tinha cheiro de história. Vicente a colocou em uma poltrona confortável e puxou um cobertor para cobri-la. Eu vou colocar água para ferver e fazer um chá. Você tá pálida demais, disse, indo direto para a cozinha. Clara observava cada gesto. Nada nele parecia forçado. Nada lembrava a frieza de Gustavo. Aquela casa, embora simples, já parecia mais lar do que a mansão silenciosa onde passara os últimos meses sendo ignorada. Ela respirou fundo, encostou a cabeça e fechou os olhos por um momento. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que achava que tinha esquecido. Segurança. O vapor do chá subia da caneca de barro nas mãos de Clara, preenchendo o ar com o cheiro suave de erva doce. Ela o segurava com certo receio, como se algo tão simples pudesse desmoronar com um toque mais forte. Vicente sentou-se na cadeira de palha à sua frente, respeitando o silêncio. Por alguns minutos, o único som na sala era o estalar da lenha no fogão. Eu não sei por onde começar, murmurou Clara, com os olhos perdidos na fumaça da bebida. Não precisa começar por nada, respondeu Vicente com voz baixa. Só fala se quiser, e só o que quiser. Clara respirou fundo. Precisava tirar aquele nó da garganta. Eu era arquiteta. Tinha um escritório em Curitiba. Pequeno, mas respeitado, especializado em espaços acessíveis, ironicamente. Ela sorriu, mas era um sorriso ferido. Conheci o Gustavo na faculdade. Ele fazia administração, sempre muito encantador, ambicioso. Sabia falar o que as pessoas queriam ouvir. Vicente apenas assentia, não interrompia, apenas escutava. Casamos logo depois da formatura. No começo era tudo perfeito. Ele me incentivava, me ajudava a organizar os projetos, fazia questão de mostrar o quanto me admirava. Ela deu um gole no chá e fechou os olhos por um momento, como se revivesse os dias bons. Até o acidente, Vicente inclinou levemente o corpo para frente, atento. 3 anos atrás, chovia forte. Eu estava voltando de uma reunião com um cliente. Um caminhão perdeu o controle e invadiu a pista. Quando acordei, já era tarde. T12L1, lesão completa. Ela bateu de leve com os dedos no próprio colo. Da cintura para baixo, nada. Vicente franziu a testa, mas não disse nada. Havia respeito no silêncio dele, não pena. No começo, ele foi incrível. Me carregava no colo, falava que era só uma fase, que a gente ia superar juntos. Os amigos diziam que ele era um exemplo. Ela respirou mais fundo, mas a verdade veio aos poucos. Os olhares de tédio, as desculpas para não estar em casa, os jantares que viravam noites no trabalho e, claro, a tal da Vanessa. Vicente olhou para ela com firmeza. Você merece mais do que isso, muito mais. Clara olhou nos olhos dele por um instante e, pela primeira vez, não desviou. E você, Vicente? Como alguém como você aparece numa floresta na hora certa? Ele sorriu de lado, com simplicidade. Eu não apareci. Eu tava lá porque desconfiei. Vi aquele carro entrando num lugar que ninguém mais entra e resolvi seguir. Intuição de quem conhece cada curva desse mato. Clara encostou-se na poltrona, o cobertor até o queixo. Então, se não fosse você, eu estaria morta agora? Vicente pensou por um segundo antes de responder. Não, porque você ainda não terminou sua história. Ela piscou devagar, sentindo aquela frase cravar fundo no peito. E pela primeira vez, começou a acreditar que talvez ele estivesse certo. O relógio da parede marcava pouco mais de 2 da manhã, quando Clara finalmente adormeceu no sofá, coberta até o queixo. Vicente permaneceu acordado, sentado na varanda com uma caneca de café morno nas mãos e o olhar perdido na escuridão da mata. O que tinha visto naquela noite não saía de sua mente. Um homem empurrando a esposa de cadeira de rodas até o coração da floresta, sem remorso, sem hesitação. Aquilo não era impulso, era execução. Isso foi planejado, murmurou para si mesmo, tomando mais um gole do café já frio. Ele conhecia aquela estrada, sabia que só alguém com intenção muito clara pegaria aquela trilha esquecida, no meio da noite, com uma mulher indefesa no carro. O local onde Clara fora deixada não era por acaso. Era um ponto cego, sem sinal de celular, sem passagem de veículos, isolado, silencioso, calculado. Vicente levantou-se e foi até o celeiro. Acendeu uma lâmpada fraca e abriu uma das gavetas do velho armário de ferramentas. De dentro, puxou um caderno de anotações, onde costumava registrar observações da propriedade, das chuvas, das plantações. Mas ali,
Também fazia anotações sobre coisas que pareciam fora do lugar. E ali, há 2 semanas, já havia feito uma anotação. Carro branco desconhecido. Placa de Curitiba. Entrou pela estrada do Limoeiro e voltou meia hora depois, às pressas. Agora fazia sentido. Vicente anotou a data daquela noite, o modelo do carro, a placa, o horário em que viu Gustavo entrar na mata e o momento em que saiu, sozinho. Fechou o caderno e olhou pela pequena janela, onde podia ver o vulto da casa iluminado pela luz suave da varanda. Clara dormia ali dentro, vulnerável, confiante nele. Se esse canalha pensa que vai sumir sem pagar pelo que fez, se enganou de fazenda. Ao retornar para a casa, Vicente parou na porta e olhou para a mulher adormecida. O rosto ainda carregava marcas do choro, mas havia uma serenidade sutil em sua respiração, como se pela primeira vez em muito tempo ela tivesse conseguido repousar sem medo. Ele apagou a luz da varanda, trancou a porta com cuidado e sentou-se novamente, agora no chão da sala, ao lado da poltrona. Não dormiria aquela noite, não enquanto o homem que a abandonou estivesse solto. O sol mal havia rompido a neblina sobre as colinas quando Clara abriu os olhos. A luz que entrava pela janela da sala era suave, dourada, e por um breve instante ela não soube onde estava. O aroma de café fresco vindo da cozinha trouxe a memória de volta. A floresta, o abandono, o estranho de chapéu surrado que a carregou nos braços. A casa simples, o silêncio acolhedor. Ela tentou se sentar melhor na poltrona. Havia uma almofada sob sua lombar, cuidadosamente posicionada. O cobertor ainda a aquecia. Ao lado, sobre uma mesinha de madeira, repousava seu celular e uma flor do campo em um copo d'água. Clara passou a mão nos cabelos, ainda desorientada. Olhou em volta. "Bom dia", disse uma voz grave vinda da porta da cozinha. Vicente entrou, segurando 2 canecas fumegantes. Ele vestia uma camisa limpa e carregava um semblante sóbrio. "Dormiu bem?" Ela assentiu, olhando para a flor no copo. "Você pegou isso lá fora? É uma das primeiras do outono. Vi ela perto do curral e achei que ia bem com o seu café." Clara sorriu. E o sorriso, mesmo pequeno, era real. Bebeu um gole com cuidado. Estava perfeito, forte, sem amargor. "Obrigada, Vicente." Ele se sentou à frente dela, como na noite anterior. "O que você lembra de ontem?" perguntou ele com cuidado. Clara respirou fundo. Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Lembro do carro entrando na trilha, da cadeira travando, dele dizendo que eu era um peso, que estava acabando com a vida dele. Depois, só lembro do som do carro sumindo e do seu vulto aparecendo entre as árvores." Vicente assentiu, mantendo o olhar nos olhos dela. "Preciso te perguntar uma coisa, Clara. Ele já tinha ameaçado fazer algo assim antes?" Ela desviou o olhar. Os dedos tremiam levemente ao redor da caneca. "Não com palavras, mas ele sumia com os meus remédios às vezes. Já me deixou trancada em casa dizendo que era por segurança. Cortou meu acesso ao dinheiro. Sempre tinha desculpa." Vicente fechou os punhos discretamente. "Então não foi só abandono, foi abuso. E planejado. Você acha..." Clara hesitou. "Que ele queria que eu morresse ali?" Vicente demorou para responder. Quando falou, sua voz saiu grave, contida, como um trovão distante. "Eu não acho, eu sei." Clara o encarou, os olhos marejados. A confirmação de algo que ela temia ouvir, mas precisava. "Então, o que eu faço agora, Vicente?" Ele se levantou, pegou o caderno do armário e colocou sobre a mesa. "A gente vai registrar tudo. Eu tenho datas, horários, placa do carro. E mais importante, eu vi. Ninguém vai dizer que foi invenção sua. Você vai me ajudar? Não só vou ajudar, vou até o fim com você." E foi nesse momento, diante daquele homem simples e firme, que Clara compreendeu. A verdade, mesmo quando enterrada, sempre encontra um jeito de nascer de novo. E aquela história ainda estava só começando. O carro de Vicente seguia pela estrada de terra, levantando poeira fina atrás dos pneus. Clara olhava pela janela. O rosto sério, os olhos fixos no horizonte, já estavam a caminho da cidade. Um novo cenário à frente e um passado que ainda gritava atrás. "Tem certeza que quer fazer isso hoje?" perguntou Vicente, mantendo as mãos firmes no volante. "Se eu não for agora, talvez eu não vá nunca", respondeu ela, com os olhos fixos na estrada. "E se ele for mais rápido do que eu? Se ele já estiver mentindo, manipulando, eu não posso perder tempo." Vicente assentiu. Sabia que ela estava certa. Chegaram ao pequeno destacamento da Polícia Civil pouco depois das 9 da manhã. Clara foi recepcionada com olhares curiosos. A funcionária da recepção demorou 1 segundo a mais do que o normal para se levantar. "Você é a senhora Clara Moura?" Clara confirmou com a cabeça. "Ah... sim, seu nome tá no sistema. Seu marido..." "Ele já veio aqui ontem mesmo. Disse que a senhora desapareceu. Estavam todos preocupados. Disse que a senhora saiu de casa em crise sem avisar ninguém." Vicente estreitou os olhos. "Isso é mentira." A atendente hesitou,
olhando para Clara. Senhora, ele disse que a senhora sofre de episódios emocionais, que tem dificuldades para distinguir realidade e fantasia desde o acidente. Clara sentiu a raiva crescer no peito, queimando devagar. O veneno de Gustavo já havia sido espalhado. Eu não sou doente. Eu fui abandonada, numa floresta, sem cadeira, sem telefone com sinal, disse com firmeza, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. O sargento responsável apareceu na porta. Algum problema aqui? Eu quero registrar um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio e abuso continuado, disse Clara encarando o policial. O sargento franziu o senho. Contra quem? Meu marido. Gustavo Moura. O silêncio que seguiu foi pesado. O nome era conhecido. Empresário. Bem relacionado. Coluna social. O tipo de homem que, à primeira vista, ninguém imaginaria capaz de abandonar a própria esposa numa floresta. Senhora, essas são acusações graves. Vai precisar apresentar provas. O senhor Gustavo é um cidadão respeitado. Vicente deu um passo à frente. Eu vi. Eu segui o carro dele até a mata. Vi ele empurrando ela até o meio do mato, deixando ela lá como se fosse um fardo velho. Se não fosse eu, ela não estaria viva. O sargento mediu Vicente dos pés à cabeça. As botas sujas, a camisa simples, o sotaque do campo. E então olhou para Clara, na cadeira de rodas, olhos firmes como lâminas. Então vamos fazer esse registro. E se for como vocês estão dizendo, a coisa vai feder. Enquanto a ficha era preenchida, Clara sentiu um misto de alívio e angústia. Aquilo era só o começo. A primeira pedra lançada contra um castelo erguido em mentiras. Mas agora, ela tinha mais do que coragem. Tinha testemunhas, tinha voz, tinha Vicente. E pela primeira vez, pensou em voz alta. Se ele armou isso tudo, então eu vou desarmar. Peça por peça. Do lado de fora da delegacia, o sol batia forte. Vicente empurrava a cadeira de Clara com calma, mas seus olhos estavam atentos demais para parecerem tranquilos. Ao redor, a cidadezinha parecia viver um dia normal. Carros passando devagar, o bar do outro lado da praça com música baixa, o som de passos na calçada. Mas dentro dele, algo estava errado. Tem alguém observando, disse ele. Baixo, mas firme. Clara olhou discretamente para trás. 2 homens encostados numa caminhonete escura. Um deles falava ao telefone. O outro, de óculos escuros, não tirava os olhos deles. Você acha que é coisa do Gustavo? Ele tem dinheiro, influência e medo. Quando um homem poderoso tem medo, ele paga para fazer o que não tem coragem de fazer com as próprias mãos. Clara engoliu em seco. Na mesma tarde, o boletim foi protocolado. O sargento, apesar da resistência inicial, se comprometeu a enviar o relatório à promotoria. Vicente deixou uma cópia das anotações feitas na noite do abandono. Horários, detalhes da trilha, até a placa do carro de Gustavo. As provas começavam a se acumular, mas a resposta veio mais rápido do que imaginavam. Naquela noite, enquanto Vicente alimentava os cavalos no curral, um carro preto passou devagar pela frente da fazenda, os faróis apagados, as janelas escurecidas. Ele não conseguiu ver quem estava dentro, mas sabia reconhecer um aviso quando via um. Voltou para a casa em silêncio, fechou todas as janelas e trancou a porta com o velho trinco de ferro. Clara, que preparava o chá na cozinha, notou a mudança no semblante dele. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondeu direto. O jogo começou. Ela colocou a caneca sobre a mesa, os olhos firmes. Você quer que eu vá embora? Se eu quisesse, já tinha te levado, disse ele, com a mesma firmeza de quem lida com touros bravos. Mas preciso que você entenda, ele não vai parar. Se você continuar, vai machucar mais do que seu passado. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, apenas respondeu, então que ele venha. Vicente a olhou com um misto de admiração e receio. Clara não era mais apenas uma mulher que fora abandonada na mata. Era uma mulher em guerra. E toda guerra cobra um preço. 2 dias se passaram desde o registro na delegacia. Vicente passou esse tempo todo em alerta. Dormia com um rifle perto da porta, o cachorro solto no quintal e uma desconfiança cravada no peito. Mas, até então, nada de novo. Na manhã do 3º dia, Clara estava sentada no alpendre, com um cobertor sobre as pernas e o caderno de Vicente no colo. Páginas e páginas com detalhes do abandono, datas, placas, horários, tudo organizado com precisão quase militar. A gente precisa de mais do que isso, disse ela, enquanto Vicente limpava uma cela perto dali. Isso o quê? Voz, gente, luz. Essa história precisa sair daqui e ecoar. Vicente parou o que fazia. Você quer ir à imprensa? Eu quero contar o que aconteceu. Em vídeo, nas minhas palavras, mostrar meu rosto, meu corpo, minha cadeira, mostrar que ele tentou me apagar, e não conseguiu. Vicente olhou para ela como quem enxerga o nascer de um trovão. Isso vai te expor, vai dar munição para ele, para Vanessa,
Pros amigos dele, vai doer. Mais do que ser deixada numa floresta como se eu fosse lixo, rebateu firme. Se eu ficar calada, ele segue rico, limpo e livre, e outras claras continuam sendo silenciadas. Vicente assentiu devagar. Então vamos gravar. Naquela tarde, improvisaram uma câmera de celular, uma cadeira de madeira como tripé e uma luz simples da varanda. Clara respirou fundo, ajeitou os cabelos, olhou para a lente e começou. Meu nome é Clara Moura. Há poucos dias fui deixada para morrer numa floresta pelo meu próprio marido, Gustavo Moura. As palavras vieram firmes. Clara não gaguejou, não chorou. Contou tudo. O acidente, a mudança dele, o controle sobre sua vida, o abandono e o salvamento por um homem que sequer a conhecia, mas decidiu não virar o rosto. E hoje eu tô aqui, não por sorte, mas por decisão, porque alguém viu, porque alguém agiu, porque o mal só vence quando o silêncio ajuda. E eu não vou mais me calar. Quando terminou, Vicente desligou a câmera com mãos tensas. Agora a pergunta é, você tem certeza? Clara não hesitou. Tenho. Naquela noite, o vídeo foi enviado a uma jornalista independente que cobria violência doméstica. Uma repórter que Clara seguia antes do acidente e que, segundo soubera, adorava derrubar máscaras de homens poderosos. No dia seguinte, o vídeo estava no ar e em menos de 12 horas viralizou. Milhares de compartilhamentos, comentários. Outras mulheres contando histórias parecidas. Influenciadores, advogados, ativistas. A narrativa de Gustavo começava a ruir, mas do outro lado da cidade, dentro de um escritório luxuoso, um homem assistia ao vídeo com o rosto contraído de ódio. Gustavo pausou o vídeo, jogou o celular sobre a mesa e ligou para um número gravado como particular. Ache ela e cale ela. Do outro lado da linha, uma voz respondeu, pode deixar, essa cadeira de rodas vai virar túmulo. A internet reagiu com fúria. Em poucas horas, o nome de Clara Moura estava nos assuntos mais comentados do país. O vídeo tocou milhões. Alguns choraram, outros denunciaram, muitos se revoltaram, mas nem todos aplaudiram. No segundo dia após a publicação, uma matéria anônima começou a circular. Mulher que acusa marido de abandono já teve histórico de crises emocionais antes do acidente. A fonte? Amigos próximos da família. Começou, disse Vicente, jogando o celular sobre a mesa de madeira da cozinha. Clara leu a matéria com o rosto impassível, mas o punho fechado tremia sobre a cadeira. Eles querem inverter tudo. Me pintar como louca. É a velha tática. Suja a vítima para limpar o agressor. Naquela tarde, a propriedade recebeu uma visita inesperada. Uma caminhonete preta estacionou na porteira. Vicente caminhou até o portão com o rifle no ombro. Um homem bem vestido, de blazer cinza e sapatos engraxados, desceu calmamente. Senhor Vicente Duarte? Quem pergunta? Doutor Orlando Vasques. Sou advogado. Represento os interesses de terceiros preocupados com a exposição que esse caso está ganhando. Terceiros? Vicente ergueu a sobrancelha. Você quer dizer, o homem que abandonou uma mulher na floresta? Orlando sorriu, frio como uma serpente. Vim apenas propor um acordo. Em nome da paz. Talvez a senhora Clara possa considerar sair do país, silenciar. E em troca, receberia uma quantia generosa. Já calculada, Vicente segurou o rifle com as duas mãos agora. Você tem 10 segundos para virar as costas antes que eu faça o que a justiça não teve coragem de fazer ainda. Orlando ergueu as mãos com calma e deu um passo para trás. Isso é só o começo, seu Vicente. Toda luz chama sombra. E essa senhora tá mexendo com gente que sabe se esconder muito bem. Sem mais uma palavra, voltou para a caminhonete e partiu, deixando para trás um rastro de poeira e de ameaça. Vicente entrou na casa e encontrou Clara sentada, com o celular na mão. Ela acabava de ver a reportagem sobre a proposta milionária que, misteriosamente, vazou na imprensa. Querem comprar meu silêncio, murmurou ela, mas não tem ideia do quanto ele vale, respondeu Vicente. Clara desligou o celular. Os olhos voltaram a arder, mas dessa vez não era medo, era fogo. Eles mexeram com a mulher errada. 3 dias após a publicação do vídeo, uma ligação anônima chegou à delegacia regional. A voz, distorcida por um modificador digital, foi direta. Se quiserem provas de que Gustavo Moura planejou tudo, vejam os e-mails deletados do tablet dele. Ele usava um servidor privado. A senha é o nome da amante com a data do casamento. A ligação caiu logo em seguida. O delegado de plantão, até então relutante em dar peso à versão de Clara, ligou para o setor de crimes digitais. Menos de 24 horas depois, a equipe técnica conseguiu invadir o backup do aparelho. O que encontraram mudou tudo. Precisamos resolver isso logo. Ela não sai da cadeira, está drenando tudo. Já pensei em uma solução, aquela trilha que você viu. Dizia um dos e-mails assinado por Gustavo. Outro. Deixei água e um cobertor. Se der sorte, ela morre sem sofrimento. E o mais revelador. O fazendeiro não pode descobrir.
Aquele velho anda demais por lá. Tem olhos em tudo. O conteúdo foi impresso, armazenado em HDs externos e protocolado no sistema de denúncias de violência doméstica com potencial homicida. O Ministério Público foi acionado. Gustavo Moura, até então intocável, começava a escorregar no próprio veneno. Enquanto isso, Vicente revisava seus registros no celeiro. O nome Orlando Vasques ainda martelava em sua cabeça. Pegou o antigo notebook de sua sobrinha, ligou e fez uma busca básica. E então, ali estava. Orlando já havia sido investigado anos atrás por intermediar acordos ilegais envolvendo silenciamentos de vítimas em casos de abuso e corrupção. Em um dos processos, arquivado por falta de provas, ele era descrito como um homem que apaga rastros com a frieza de quem nunca teve consciência. Vicente fechou o notebook. Esse homem não veio só falar. Ele veio medir a cerca para saber por onde atacar. Naquela noite, Clara recebeu uma ligação do delegado. O tom agora era outro, rígido, protocolar, mas respeitoso. Senhora Clara, gostaria de informá-la de que o Ministério Público abrirá investigação formal. Os dados extraídos confirmam a versão da senhora. Queremos marcar uma oitiva ainda esta semana. Clara desligou e olhou para Vicente, que a observava do vão da porta com uma expressão cansada, mas orgulhosa. Viu só? Disse ela. A verdade anda devagar, mas sabe exatamente onde quer chegar. Vicente cruzou os braços, pensativo. E agora que ela chegou, tem muito homem tremendo nas próprias botas. A abertura formal do inquérito caiu como uma bomba no círculo de Gustavo Moura. Empresários que antes jantavam com ele agora evitavam pronunciar seu nome. A diretora de marketing de sua empresa pediu afastamento. Uma colaboradora antiga, que nunca havia dito uma palavra sobre sua vida pessoal, decidiu depor e revelou um ambiente tóxico e machista nos bastidores da empresa. A máscara estava caindo. No entanto, Gustavo não recuava. Nos bastidores, ele contratava os melhores criminalistas, ameaçava antigos funcionários e colocava Vanessa, a amante, fora do país, alegando tratamento emocional. Enquanto isso, na fazenda de Vicente, Clara passava por um novo tipo de provação, a superexposição. Olha isso, disse ela deslizando o dedo pela tela do celular. Tem gente dizendo que eu inventei tudo para ganhar dinheiro, que sou atriz, que tô mentindo por vingança. Ela desligou o aparelho com raiva. Eu me recuperei de uma fratura na coluna. E agora tenho que me recuperar de uma fratura na alma. Vicente escutava em silêncio. Sentado à sua frente, ele afiava uma velha faca no couro, o olhar firme no movimento da lâmina. Você tá se expondo demais. Quer que eu tire esse vídeo do ar? Clara o encarou, olhos marejados, mas determinados. Se eu me calar agora, quem grita por mim? Vicente suspirou fundo. Levantou-se devagar, se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro. Só quero que saiba que o caminho até a justiça é cheio de buraco. E quanto mais gente aplaude você, mais gente se incomoda com sua coragem. Clara assentiu, engolindo o nó na garganta. Naquele mesmo dia, um envelope pardo foi deixado discretamente na caixa de correio da fazenda, sem remetente. Vicente encontrou o pacote, desconfiado. Abriu com cuidado, usando uma faca. Dentro, apenas uma foto. Era Clara, numa cadeira de rodas, sozinha, tirada de longe, com uma lente poderosa. No canto inferior da imagem, escrito com caneta vermelha, você ainda está na mira. Vicente entrou correndo na casa e mostrou para Clara. Ela encarou a foto, respirando pesado. Então é isso, murmurou. Ele sabe que está perdendo. E agora quer me assustar. Vicente pegou a foto, amarrou com um elástico e colocou em uma pasta junto com todas as provas do caso. Não é só você que ele precisa temer agora. O que quer dizer? Ele a olhou com a firmeza de quem já viu bicho ruim tentando dominar rebanho. Eu já vi gente covarde demais nesse mundo. Mas se tem uma coisa que eles não contam, é com quem decide resistir. Naquela manhã, Clara tomava café devagar na varanda da fazenda. O céu estava limpo, mas o ar carregado. Ela sentia que algo estava por vir. Era como se a natureza, em silêncio, também pressentisse um passo a mais no tabuleiro. Vicente apareceu com um envelope na mão. Chegou pelo correio. Assinado. Clara abriu devagar. Dentro, uma carta escrita à mão. Clara, não sei se lembra de mim. Trabalhei com você na agência antes do acidente. Vi seu vídeo e vi o que estão tentando fazer com você. Tenho algo que pode te ajudar. Um áudio, gravado há 1 ano num jantar de negócios. Gustavo falava sobre liberdade financeira, sem você. Se quiser ouvir, me encontre no galpão abandonado da antiga cerâmica. Amanhã às 15 horas. Vá com alguém de confiança. Assinado, LR. Clara arregalou os olhos. Vicente imediatamente pegou o papel. Pode ser armadilha. Ou pode ser a peça que falta pra gente derrubar ele de vez.
rebateu Clara. No dia seguinte, eles foram juntos até o local. Vicente entrou primeiro, escaneando o ambiente com atenção. Tudo vazio, mas silenciosamente tenso. E então, de uma das colunas de concreto, surgiu uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo preso, olhar determinado. Larissa? Reconheceu Clara. A mulher assentiu. Eu vi tudo, Clara. Desde a forma como ele falava de você nas reuniões, até quando pediu para eu falsificar sua assinatura num documento de doação de cotas da empresa. Vicente arregalou os olhos. E você tem prova disso? Larissa tirou o celular do bolso e deu play no áudio. A voz de Gustavo era clara. Ela tá cada dia mais inútil. Só dá despesa. Já falei com Orlando, ele sabe como resolver. Deixar as coisas parecerem naturais. Tipo, tragédia. Clara sentiu o estômago revirar. Vicente apertou os punhos. Isso vale mais do que um depoimento, murmurou ele. Isso é confissão. Larissa entregou o celular a Clara. Não quero mais nada disso. Só quero que a justiça funcione. Ele sempre achou que podia comprar tudo. Eu cansei de ver mulher sendo descartada como peso morto. Clara segurou o celular como se fosse ouro. Obrigada. Você não sabe o que isso significa pra mim. Larissa sorriu, mas com tristeza. Sei sim, eu também já fui descartada. Enquanto isso, em um shopping da capital, Gustavo tentava participar de um evento empresarial. Mas assim que seu nome foi anunciado, parte do público se levantou e saiu. Câmeras o filmaram constrangido. Alguém gritou do fundo do auditório. Covarde! Inventa menos, responde mais. O vídeo viralizou em minutos. De volta à fazenda, Vicente guardava o celular com o áudio numa caixa metálica com cadeado. Isso aqui a gente entrega pessoalmente. Sem e-mail, sem nuvem, sem chance de apagar. Clara respirou fundo. É isso, a peça que faltava. Agora ele vai cair. Vicente a olhou com calma e completou. Vai cair, mas vai espernear até o último segundo. Na manhã seguinte, Vicente e Clara dirigiram até a capital. O clima no carro era tenso, mas determinado. Vicente dirigia com o celular desligado, janelas fechadas, atenção dobrada em cada curva da estrada. O áudio de Gustavo, confessando o plano, estava salvo em 3 dispositivos diferentes. Um deles lacrado em envelope e destinado diretamente ao promotor responsável pelo caso. Vamos direto ao Ministério Público, disse Vicente. Nada de delegacia pequena. A gente não vai mais andar em ruas de barro com prova de ouro na mão. Clara assentiu, olhando o horizonte pela janela. Sentia algo mudando. Como se os ventos da verdade finalmente soprassem a seu favor. Mas, por pouco tempo, 2 horas depois, o áudio foi oficialmente entregue. O promotor os recebeu com respeito, olhos arregalados ao ouvir a gravação. Isso aqui é demolidor, disse ele. Já encaminhei a promotoria criminal. E quero pedir proteção formal para vocês dois. Vicente apenas respondeu. Já tô me protegendo sozinho há 50 anos, doutor. Mas agradeço. Eles voltaram para a fazenda com alívio. E sem saber que, do outro lado da cidade, a reação já tinha começado. Em um escritório de luxo no centro financeiro, Gustavo segurava o celular com a voz embargada de raiva. Um dos advogados avisava. Vazaram o áudio. Tá circulando entre repórteres, ativistas e até deputados. Mas como? Gritou Gustavo. Isso era blindado. Parece que alguém de dentro entregou. E essa pessoa tá protegida. Gustavo jogou o telefone contra a parede. Andou de um lado para o outro como um animal enjaulado. Até que parou, respirando fundo. Pegou o outro celular. Um que usava apenas para emergências. Discou um número sem nome. Esperou. Preciso que resolva um problema. Urgente. Ela está em uma fazenda. No interior. O nome do velho é Vicente. A voz do outro lado apenas respondeu. Quando? Hoje, antes que a polícia chegue primeiro. No cair da tarde, Clara e Vicente chegaram de volta à fazenda. O cachorro latiu antes mesmo de o portão abrir. Vicente estranhou. Ele só faz isso quando sente cheiro estranho. Clara olhou em volta. Você acha que tem alguém aqui? Não sei, mas hoje ninguém dorme. Naquela noite, Vicente não deitou. Sentado no alpendre, rifle sobre o colo, olhos atentos à mata. Cada som, cada vento. O cavalo relinchando ao longe. Um galho se partindo. Clara dentro de casa. Tentava descansar, mas sabia que o inimigo não era mais só jurídico, era físico, era perigoso e estava cada vez mais perto. E ela, mesmo com medo, só pensava em uma coisa. Se ele acha que vai me calar com medo, ele ainda não entendeu com quem mexeu. A madrugada era densa, silenciosa, úmida. Vicente mantinha os olhos atentos, fixos no escuro à frente. Sentado no alpendre, o rifle sobre as pernas, o velho fazendeiro parecia uma estátua de pedra e pólvora. Às 2h17, o silêncio se quebrou. Um estalo seco, vindo do leste, onde a cerca estava mais velha. Vicente se ergueu lentamente, pisando leve como quem cresceu no mato. Abaixou-se, sentiu o chão, olhou para o cachorro que, deitado a seus pés,
já rosnava baixinho. Vem aí, murmurou ele. Enquanto isso, Clara se levantava silenciosamente. A cadeira de rodas foi deixada ao lado da cama. Ela rastejou até a parede, onde mantinha um pequeno rádio comunicador. Apertou o botão. Vicente, você tá vendo isso? A resposta veio firme. Tô sim, e eles não vieram para conversar. 2 vultos se aproximavam pela lateral do terreno. Um terceiro veio pelo fundo, todos vestidos de preto, sem falar nada. Um deles carregava algo que parecia um bastão de ferro. Outro, uma mochila pesada. Vicente foi até a lateral da casa. Acionou discretamente uma armadilha improvisada, um fio de arame preso entre 2 árvores. Quando o primeiro invasor tropeçou e caiu com um grito abafado, o som do disparo preencheu o ar. Vicente não atirava para matar, mas para mostrar que ali ninguém entrava fácil. Aqui é chão de gente viva, não de covarde contratado, gritou ele do escuro com a voz seca como o sertão. Os homens recuaram por alguns segundos, mas logo o outro, o mais alto, sacou algo da mochila. Um coquetel Molotov. Vão tentar queimar a casa, sussurrou Clara, ouvindo o barulho do vidro e do pano sendo preparado. Vicente agiu antes. Sem que os invasores soubessem, ele havia cavado buracos em pontos estratégicos ao redor da casa. Quando o homem pisou em um deles, caiu com a perna presa. O coquetel explodiu sozinho no chão, afastado da varanda, iluminando o rosto de todos os envolvidos. Foi o bastante para o cachorro avançar, para Vicente atirar para o alto e Clara acionar o botão de emergência no comunicador que havia sido instalado pela promotoria. Os invasores fugiram, mas não rápido o suficiente. Um deles deixou cair a carteira. Vicente a pegou com luvas, olhou com calma. Se viu? Nada, mas tem um cartãozinho aqui. Era o cartão de visita do escritório de Orlando Vasquez. Clara apareceu na porta com o rosto suado, mas firme. Ele mandou gente pra matar? Vicente assentiu. E agora ele vai descobrir que mexeu com a fazenda errada. O dia amanheceu nublado, mas não era o clima que pesava o ar. Era o que restou da madrugada. No chão da fazenda, as marcas do ataque ainda estavam ali. O buraco escavado com a bota presa do invasor, os estilhaços do vidro queimado e a carteira, agora lacrada num envelope plástico, pronta para ser entregue à promotoria. Vicente ligou o rádio às 7 da manhã. Chefe, aqui é do Ministério Público. Estamos a caminho, mas queria confirmar. Foi realmente tentativa de invasão? Tentativa de homicídio disfarçada. Trouxeram fogo e metal, respondeu ele. Clara preparava um novo vídeo. Desta vez, não era para contar sua história. Era para contar o que estavam fazendo com ela agora. Sentada na varanda, cabelo preso, olhos firmes na câmera, ela começou. Na última madrugada, tentaram calar minha voz de novo, não com palavras, mas com fogo. Mostrou imagens dos rastros no mato, do coquetel Molotov queimado, da pegada na lama. E então, revelou o cartão que haviam deixado cair. O nome é Orlando Vasquez, um advogado conhecido por silenciar vítimas. Não se trata mais apenas do que meu ex-marido fez comigo, se trata do que estão tentando fazer com qualquer mulher que denuncie alguém poderoso. A publicação viralizou em minutos. Deputadas federais, juristas, artistas e milhares de cidadãos comuns começaram a compartilhar a gravação com uma hashtag nova. Não mexa com Clara. A pressão pública crescia. A promotoria foi forçada a dar uma coletiva. A senhora Clara Moura está sob proteção. O caso é tratado como tentativa de homicídio qualificado, com agravante de premeditação e associação criminosa, disse o promotor diante de dezenas de microfones. Naquele mesmo dia, Gustavo Moura se trancava em casa. Os sócios o pressionavam a se afastar da empresa. Investidores começaram a se retirar. A bolsa refletia a queda de confiança. E Vicente recebia um e-mail inesperado. Era de um ex-funcionário do escritório de Orlando. Soube do ataque à sua fazenda. Quero ajudar. Sei coisas que podem ser úteis. Tem contratos, registros de transferências ilegais. E mais, Orlando tem áudios comprometedores, mas estão guardados num cofre em São Paulo. Se quiserem mesmo derrubar ele, vão precisar de ajuda. Vicente imprimiu o e-mail. Clara o leu em silêncio. Parece que os ratos estão começando a abandonar o navio. E é quando o navio balança que a verdade aparece no convés, completou Vicente. Eles sabiam, ainda havia muito pela frente. Mas agora não estavam sozinhos. O Brasil estava assistindo. E torcendo. 12 horas após o vídeo de Clara ter tomado as redes, a hashtag a não mexa com Clara alcançou o topo dos assuntos mais comentados do país. Programas de TV começaram a repercutir o caso. A mulher que foi deixada para morrer agora é o rosto de uma denúncia muito maior, dizia um apresentador do Jornal da Noite. Enquanto isso,
Gustavo estava trancado em sua cobertura, sozinho, com o celular explodindo de notificações, nenhuma delas boas. Parceiro da Moura Corp se desliga após denúncias. Advogado de acusado de tentativa de homicídio é citado em nova investigação. Clara Moura pode acionar a Justiça Internacional, diz jurista. Ele desligou o Wi-Fi, mas não adiantava. As paredes fechavam, mesmo em silêncio. Na fazenda, Vicente ajustava a mira do velho rifle, não por medo, mas por instinto. Do mato ele aprendera. Quando o bicho acuado não consegue fugir, ele ataca. Clara, por sua vez, era procurada por jornalistas, defensores de direitos humanos, universidades, coletivos de vítimas. Mas ela dizia não a todos por enquanto. Ainda não é hora de contar a história toda, explicou a Vicente. Quero que vejam primeiro o que ele fez, não o que eu senti. Na manhã de terça, receberam uma visita inesperada. Um carro preto, de vidros fumê, parou na porteira. Um homem de terno simples, barba por fazer, se apresentou. Meu nome é Joelson. Trabalhei no escritório de Orlando por 4 anos. Eu sei o que ele guarda. Sei onde ele guarda. E trouxe algo que pode ajudar. Vicente o observava como quem examina um cavalo estranho. Clara, atenta. Joelson abriu uma pequena pasta. Lá dentro, estavam cópias de 3 documentos: contrato de venda ilegal de parte da empresa de Clara para uma offshore, comprovantes de depósitos não declarados no exterior em nome de Gustavo, e-mails trocados entre Gustavo e Orlando, discutindo cenários de desaparecimento e limpeza de ativos após a eliminação da esposa. Clara engasgou ao ler. Eles estavam planejando isso há mais de 1 ano. Vicente manteve o olhar frio. Por que tá entregando isso agora? Porque o Orlando me usou, me envolveu em coisa suja, e agora tá querendo me jogar na fogueira também. Eu tenho família, tenho medo, mas não vou morrer com isso entalado. Clara guardou os papéis, não chorou, não tremia, mas seus olhos tinham a fúria silenciosa de quem não aceitaria mais calar. Esses documentos são o início do fim. Vicente olhou para ela com respeito renovado. Então vamos acender esse fim com fogo, disse ele pegando a pasta. Era quarta-feira, 14 horas. Clara Moura entrava pela porta lateral do Fórum de Justiça da capital, acompanhada por Vicente e por 2 agentes de proteção judicial. O promotor responsável já os aguardava com um sorriso contido. Senhora Clara, obrigada por vir. Hoje é o início oficial do processo. Clara assentiu. Não havia maquiagem forte, nem roupas extravagantes. Usava um suéter cinza claro, cabelo preso, olhar firme. Ela não precisava parecer forte. Ela era. Estou pronta para falar. Tudo. Vicente ficou na antessala, mas pôde ouvir a voz dela ecoando pelo corredor. Clara não tremia. Contou tudo com detalhes. O acidente, a reabilitação, a mudança de comportamento de Gustavo, a perda da empresa, os bilhetes frios, o desaparecimento das senhas, a tentativa de isolamento, a noite na floresta e, por fim, o ataque à fazenda. Se não fosse Vicente, eu teria morrido ali. As palavras impactaram todos na sala, inclusive um jovem escrivão que, por instantes, deixou a caneta cair de nervoso. No final, o promotor respirou fundo e disse: o Brasil precisa ouvir isso, Clara, e ouvir de você. Ela assentiu. Então, vamos marcar uma coletiva. Na cobertura de Gustavo, a raiva começava a virar desespero. Ela vai falar hoje, ao vivo, avisou seu advogado, entrando de supetão. E se ela falar o nome da offshore e dos contratos? Já falaram. Tá tudo em rede social. E o Joelson sumiu. Ninguém consegue mais falar com ele. Gustavo jogou o copo contra a parede. O estilhaço acertou o braço do próprio advogado. Chega! A gente precisa de um juiz amigo, um habeas corpus, qualquer coisa. Mas não havia mais espaço. Na mesma hora, o juiz do caso principal emitiu uma ordem de bloqueio preventivo. Todos os bens de Gustavo estavam congelados. E mais, a Justiça Federal iniciava um pedido de cooperação com a Suíça para rastrear os ativos internacionais. Na televisão, a coletiva começava. Clara apareceu na tela, e o país ficou em silêncio. Meu nome é Clara Moura, e eu fui deixada para morrer por alguém que dizia me amar. Ela contou tudo mais uma vez, mas agora diante de câmeras. E terminou com uma frase que se espalharia pelo país inteiro. Não se trata apenas de justiça por mim. Se trata de justiça por todas as pessoas que já foram descartadas por parecerem frágeis. E eu não sou frágil. Eu sou sobrevivente. E eu voltei. O auditório aplaudiu. A internet parou. O Brasil ouviu. E Vicente, do fundo da sala, enxugou discretamente os olhos antes de dizer baixinho: essa menina nasceu de novo. No dia seguinte à coletiva, Clara acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens de apoio,
convites para entrevistas, pedidos de ajuda de outras mulheres em situações parecidas e um recado em especial. Seu vídeo salvou minha vida. Eu ia desistir hoje, mas ouvi sua voz. Clara ficou imóvel por alguns segundos, segurando o celular contra o peito. A dor que carregava começava, enfim, a fazer sentido. Não era só sobre ela. Era sobre todas. Na sala, Vicente assistia ao noticiário. Empresário Gustavo Moura é investigado por lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Justiça bloqueia 38 milhões de reais em bens. E documentos revelam plano de fuga para Dubai. O velho fazendeiro deu um sorriso torto, daqueles que só a experiência permite. Fugir é o que sobra para quem não tem mais argumento. Clara apareceu na porta com um café nas mãos. E o que sobra para quem tem a verdade? Vicente respondeu sem hesitar. A chance de recomeçar. Mas nem todos estavam dispostos a deixar o jogo terminar. Num escritório em Brasília, o advogado Orlando Vasques analisava os estragos. Sua reputação estava em xeque, seu nome circulava em petições e inquéritos. Aquela garota virou uma bomba atômica, disse ao sócio. Você acha que ela sabe dos áudios? Não sei, mas se souber, estamos todos fritos. Foi aí que Orlando tomou uma decisão radical: acionar um deputado aliado que devia favores antigos. Horas depois, uma nota anônima começou a circular na imprensa. Clara Moura pode ter inventado a tentativa de homicídio para se promover. Fontes dizem que ela planejou tudo para aparecer na mídia e recuperar patrimônio perdido. A estratégia era clara: virar o jogo psicológico. Plantar dúvida, mas não contavam com a reação popular. Nos comentários, nas redes e nas ruas, a resposta foi imediata. Primeiro chamam de louca, depois dizem que é exagero. Agora querem dizer que ela inventou? O que ela tem é coragem, e quem tenta calar é porque tem medo do que ela sabe. Clara leu tudo em silêncio, e então respirou fundo. Vicente, chegou a hora de mostrar a segunda parte dos documentos. Tem certeza? Ela assentiu. Se eles querem guerra de versões, eu vou dar provas. Vicente pegou o envelope escondido na gaveta de madeira da estante. Dentro estavam os registros da empresa offshore em nome de Gustavo, com datas, valores e beneficiários. E mais: um e-mail onde Orlando orientava a destruir arquivos de contratos adulterados. Era a carta final. Clara sabia. Quando o inimigo começa a gritar, é porque a verdade já venceu no coração das pessoas. Ela sorriu. E pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu sem medo. Na manhã seguinte, Clara acordou com um propósito. Não apenas se defender, mas avançar. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentia o controle da própria história em suas mãos. O envelope com os novos documentos estava sobre a mesa. Vicente revisava cada página, como quem prepara munição antes de entrar num tiroteio. Você tem certeza que quer soltar isso agora? Ele perguntou, a voz cautelosa. Se a gente espera mais, eles apagam tudo. Essa é a hora. Às 10 horas, Clara publicou um novo vídeo. Sem introdução, sem música. Apenas ela, diante da câmera. Disseram que eu inventei minha história. Disseram que foi encenação. Disseram que eu queria fama. Ela ergueu o documento diante da lente. Então aqui vai a verdade. Esse é o registro da empresa offshore, onde meu ex-marido escondeu o dinheiro que tirou da nossa empresa. Aqui tem datas, tem valores e tem assinatura. Em seguida, mostrou o e-mail com orientação direta de Orlando para deletar arquivos comprometedores. Não sou só uma vítima. Sou prova. E agora, testemunha-chave de um esquema que vai muito além do que fizeram comigo. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em apenas 4 horas. Na promotoria, o impacto foi imediato. É o suficiente para pedir prisão preventiva, disse o promotor ao juiz. E do Orlando também? De ambos. Em menos de 24 horas, os 2 mandados foram expedidos. Um para São Paulo, outro para Brasília. A notícia correu. Justiça decreta prisão preventiva de Gustavo Moura e Orlando Vasques por tentativa de homicídio, fraude e lavagem de dinheiro. Vicente viu a manchete e respirou aliviado. Mas havia mais. Naquele mesmo dia, Clara recebeu uma ligação inesperada. Senhora Moura, aqui é o Dr. Samuel Aragão. Sou procurador federal e estou coordenando um grupo especial de combate a crimes patrimoniais e de gênero. Vimos seu caso e gostaríamos que a senhora integrasse o grupo como representante civil. Se Clara travou por alguns segundos, depois sorriu. Eu aceitei ser sobrevivente. Agora aceito ser voz. Vicente, ao ouvir isso, riu baixo. Deixaram a mulher errada escapar da floresta. Sexta-feira, 6h23. A porta da cobertura de Gustavo foi arrombada por agentes federais. O apartamento estava em silêncio. Muito silêncio. Sala impecável. Cozinha com café ainda quente na máquina. Roupa passada sobre a cama, mas nenhum sinal dele. Está fugindo!
concluiu o delegado, olhando o celular esquecido sobre a mesa. A notícia ecoou como um trovão. Gustavo Moura foragido. Polícia Federal deflagra a operação e acredita que empresário tentou fugir do país por rotas clandestinas. Enquanto isso, no interior, Clara ouvia tudo pela TV da cozinha. Ele não vai fugir. Não dele, não de mim, e não do país, disse ela com convicção. Vicente se aproximou, trazendo um envelope. Lembra daquele informante do escritório? O Joelson? Sim, ele mandou mais uma coisa. Dentro do envelope havia uma cópia de um plano de fuga, datas, contatos e o mais importante, a rota aérea de um jatinho particular com decolagem marcada para aquela noite, num hangar privado no interior de Goiás. Clara entregou o envelope pessoalmente ao promotor. Vocês querem pegar esse homem? Então precisam agir agora. Em Brasília, agentes começaram a montar a operação. Enquanto a caçada se intensificava, Orlando Vasquez foi localizado e preso em seu escritório. Não tenho nada a declarar, disse ele ao ser algemado, mas nos bastidores tentava negociar delação. Sabia que se ficasse em silêncio, cairia com Gustavo. Se eu cair, ele vem comigo, disse a um agente. À noite, no hangar privado de Goiás, o jatinho estava prestes a taxiar. Um homem com boné e mochila caminhava em direção à aeronave. Rápido, mas sem correr. Foi quando ouviu: Polícia Federal, deita no chão! Agora! A mochila caiu. O boné voou. Era Gustavo. Naquela noite, o país assistiu ao momento em que o empresário que tentou apagar sua esposa com silêncio, escuridão e abandono foi algemado sob os holofotes de todo o Brasil. Do outro lado da tela, Clara apenas murmurou: correu do mato para cair na luz. 2 dias após a prisão de Gustavo, o Brasil inteiro acompanhava cada movimento do caso. No Presídio Federal de Segurança Máxima, ele agora usava um uniforme bege, sem terno, sem celular, sem Vanessa. Aliás, Vanessa havia sumido do mapa, não atendia ninguém. E seus pais, assustados, procuraram ajuda judicial, queriam protegê-la, mas também estavam com medo do que ela sabia. Clara, por sua vez, foi recebida no Ministério Público Federal com honras. O procurador a conduziu até uma sala reservada. Clara, esse é o dossiê oficial do caso. Você vai assinar hoje como testemunha principal e parte civil na ação coletiva. Ela olhou para a pasta diante de si. Tinha peso físico, sim, mais de 300 páginas. Mas tinha também um peso simbólico. Era a prova de que ela havia sobrevivido e transformado dor em justiça. Assinou, com calma, sem pressa. Cada letra. Vicente estava na antessala, lendo um jornal antigo, um de meses atrás, que dizia: Clara Moura desaparecida, caso sem solução. Ele o amassou e jogou no lixo. Agora a manchete seria outra, murmurou satisfeito. À noite, um jornal investigativo exibiu uma matéria exclusiva. Foragido preso ao tentar embarcar para o exterior, é acusado de liderar rede de fraudes com ramificações em 3 estados. Ex-esposa, antes tida como desaparecida, é agora testemunha-chave e possível autora de novo projeto de lei. Isso mesmo, um projeto de lei. Clara fora procurada por uma senadora que queria propor uma legislação batizada com seu nome, Lei Clara Moura, que aumentaria a pena para crimes de tentativa de feminicídio por abandono em condições de risco. Quando ouviu isso, Clara parou, respirou fundo. Eu nunca quis virar nome de lei, disse ela, mas Vicente respondeu com simplicidade. Você não virou nome de lei, virou força de lei, e isso ninguém apaga. Era uma terça-feira nublada quando uma notícia surpreendeu até mesmo os promotores do caso. Vanessa Fonseca, ex-assistente de Gustavo Moura, se entrega à polícia e oferece colaboração espontânea. O delegado ligou imediatamente para Clara. Você vai querer estar aqui. Na delegacia, Vanessa parecia outra pessoa, sem maquiagem, cabelo preso, rosto abatido. Quando Clara entrou na sala, as duas se encararam por 5 segundos que pareceram uma eternidade. Por que agora? Perguntou Clara, firme. Vanessa baixou os olhos, e pela primeira vez a voz dela saiu fraca, mas verdadeira. Porque eu também era prisioneira. E porque ele mentiu pra mim também. Ela entregou um pendrive. Aqui estão as gravações. Ele costumava gravar conversas com Orlando, achando que podia usá-las como seguro. Mas eu fiz cópias e guardei. No começo por medo, depois por consciência. O promotor conectou o pendrive. A primeira gravação era Clara. Gustavo. A Clara não vai durar muito tempo naquele mato. Depois de 2 dias, ninguém aguenta sem comida ou remédio. Quando acharem o corpo, já vai ser tarde demais. Vanessa não conseguia encarar Clara. Eu escutei isso e não fiz nada, mas eu tô aqui agora. Clara, em silêncio, olhou para o promotor. Isso muda tudo? Isso sela tudo. Horas depois,
As gravações foram anexadas ao processo. A promotoria solicitou novo enquadramento da pena. Agora, tentativa qualificada de homicídio com agravantes por premeditação, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Gustavo, mesmo com um exército de advogados, começou a ver a única saída possível: confessar. E Vanessa, ela fez um acordo. Pagaria com pena reduzida, prestação de serviços e testemunho em todas as audiências. Na saída da delegacia, antes de partir sob escolta, virou-se para Clara. Eu não peço perdão. Sei que ainda não mereço, mas espero, um dia, merecer um pouco de paz. Clara respondeu apenas com um aceno. Não havia mais espaço para ódio, só para justiça. Faltava menos de uma semana para a primeira audiência criminal. Clara revia suas anotações, estudava cada detalhe, cada data, cada contradição de Gustavo. Vicente a observava da varanda, com um orgulho contido. Você vai entrar lá como uma mulher e sair como história. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer naquela manhã. Uma ligação anônima foi feita para o Ministério Público. Eu fui contador da empresa e tenho documentos que Clara precisa ver. Clara foi chamada discretamente para uma sala reservada. Um homem magro, nervoso, tremia ao lhe entregar um pequeno fichário. Esses relatórios foram ocultados por Gustavo e mostram depósitos mensais feitos a políticos e empresários, através de contratos falsos. O promotor folheou os papéis e empalideceu. Isso aqui é muito maior que o caso de tentativa de homicídio. Isso é rede. Isso é lavagem institucional. Clara ficou em silêncio por alguns instantes. Então, eu era só a primeira peça? O promotor assentiu. Mas agora você é a peça que derrubou o tabuleiro. Naquela mesma tarde, a Justiça autorizou a criação de um novo inquérito federal paralelo, desta vez sobre corrupção, Caixa 2 e tráfico de influência envolvendo 3 empresas fantasmas, todas ligadas à empresa que antes era de Clara. Vicente, ao saber da notícia, disse com calma: eles cavaram uma cova para enterrar você, e agora estão todos dentro dela. Clara sorriu com serenidade. E eu planto uma árvore em cima, porque eu tô viva. E agora, eles é que vão ter que explicar tudo isso à luz do sol. Dia da audiência. O salão do tribunal estava lotado. Jornalistas, promotores, advogados e até representantes de movimentos sociais se apertavam em silêncio respeitoso. Gustavo foi o último a entrar, algemado, mas ainda tentando manter a postura arrogante. Ao ver Clara sentada com o promotor, seu rosto endureceu. Ela, por outro lado, manteve os olhos firmes, sem ódio, sem medo, só verdade. O juiz anunciou: chamamos à frente a testemunha-chave, Clara Moura. O salão prendeu a respiração. Ela se levantou da cadeira de rodas, com a ajuda de um andador, passos curtos, mas firmes. O som metálico do apoio ecoava no chão frio. Chegando ao centro, o juiz fez a pergunta: está pronta? Clara ergueu os olhos. Esperei 2 anos por esse momento. Pronta é pouco. E começou a falar. Contou tudo. Desde o dia em que foi levada para o mato até os meses de silêncio forçado, as mentiras que ouviu, os amigos que perdeu, a liberdade que teve roubada e a coragem que teve que nascer da dor. Ele não tentou me matar só com o abandono. Tentou me matar aos poucos, dia após dia, me fazendo acreditar que minha vida tinha acabado. Gustavo a encarava em silêncio, mas seus olhos tremiam. Mas eu sobrevivi. E a cada dia desde então, fui recuperando aquilo que ele nunca conseguiu destruir, minha dignidade. Após quase 1 hora de depoimento, Clara concluiu: a justiça não pode devolver o tempo que perdi, mas pode impedir que ele faça o mesmo com outras. O juiz assentiu, visivelmente comovido. A promotoria entrou com o pedido imediato de manutenção da prisão preventiva e a extensão das investigações. E do lado de fora, uma multidão aplaudia, pela primeira vez em muito tempo, por ela. Vicente, à saída, colocou a mão no ombro dela. Tem gente que nasce para ser ferida, e tem gente que renasce para curar os outros. Clara olhou o céu e respondeu: que seja, mas que ninguém mais precise passar pelo que eu passei para descobrir que merece viver. 3 dias após a audiência, os desdobramentos tomaram conta do noticiário. Clara Moura emociona o Brasil em depoimento histórico contra ex-marido acusado de tentativa de feminicídio e fraude corporativa. Empresário Gustavo Moura sofre nova derrota. Justiça bloqueia mais 12 milhões de reais e anula contratos firmados durante a ausência da ex-esposa. Mas o que Gustavo não esperava era o que vinha de dentro. Do presídio, advogados tentavam negociar acordos, mas um a um seus ex-sócios e aliados começaram a abandoná-lo. Se ele afundar, vai puxar a gente junto, dizia um empresário em áudio vazado. Clara, por outro lado,
começava a receber convites inesperados, entrevistas, convocações para audiências públicas, propostas para livros, documentários e até um projeto com universidades voltado para a reabilitação e autonomia de vítimas de violência emocional. Mas não era a fama que ela buscava, era a reparação. Naquela manhã, ela estava em casa com Vicente, plantando lavanda no jardim que haviam refeito juntos. Você podia ser deputada, sabia? Ele brincou. Deus me livre, ela respondeu rindo. Já me basta ter enfrentado político corrupto na vida pessoal. Eles riram juntos. No fim da tarde, o promotor ligou. Clara, acabou de chegar a delação do Orlando. E ele confirmou tudo, desde a compra de políticos até o plano de abandono na floresta. Disse que Gustavo queria se livrar da esposa sem deixar rastros de crime direto. Clara fechou os olhos por um segundo. Ele falou da motivação, disse que Gustavo queria vender a empresa inteira e se mudar para Dubai com Vanessa, mas com você no caminho, não dava, porque juridicamente você ainda era dona de 50%. Silêncio do outro lado da linha. Clara, tô aqui, só pensando, ela respondeu. Quem tenta apagar alguém assim é porque sabe que essa pessoa brilha mais do que ele jamais vai brilhar. E desligou. Vicente, ao ver a expressão dela, perguntou. Más notícias? Ela sorriu. Pelo contrário, a verdade acaba de ganhar mais um carimbo. Na manhã de sábado, Clara tomava café sob a varanda de casa, rodeada pelas flores que voltaram a brotar no jardim. Uma metáfora perfeita do que sua vida havia se tornado, ainda com cicatrizes, mas florescendo de novo. Vicente chegou com o celular na mão, expressão séria. Aconteceu algo que você precisa ver. Era um vídeo curto. A senhora Juliana Moura, mãe de Gustavo, uma das mulheres mais influentes da elite paulista, estava diante de câmeras, visivelmente abalada. Quero deixar claro que nem eu, nem meu marido compactuamos com o que nosso filho fez. Estamos profundamente envergonhados e solidários à dor da Clara Moura. Pedimos desculpas, mesmo sabendo que isso nunca será suficiente. Clara assistiu ao vídeo em silêncio. Eu nunca imaginei ouvir isso, murmurou, apertando a xícara com força. Nem ele, respondeu Vicente. Mais tarde, foi divulgado que os próprios pais de Gustavo haviam contratado um advogado para colaborar com a justiça no que for necessário, e liberaram documentos internos da holding da família, expondo ainda mais os esquemas de lavagem de dinheiro que ele operava pelas empresas do grupo. Herdeiro é deserdado e perde direito à liderança da Moura Group S.A. após denúncia formal da própria família. Gustavo Moura será julgado como pessoa física, sem respaldo jurídico da família ou das empresas que carregam seu nome. Clara, ao saber da notícia completa, comentou com Vicente. Ele me tirou tudo achando que eu não ia resistir, mas no fim, foi ele quem perdeu até o nome. Vicente assentiu. Porque o que você tem agora, Clara, nenhum dinheiro compra. Verdade, voz e o país inteiro te ouvindo. Ela respirou fundo. Só falta uma coisa agora. O quê? Ver ele responder diante do juiz e me encarar enquanto ouve a sentença. Segunda-feira, 7h da manhã. O Fórum de Brasília estava cercado. Repórteres, manifestantes, agentes de segurança e curiosos aguardavam o julgamento mais comentado do país nos últimos meses. Gustavo Moura, acusado de tentativa de feminicídio, fraude empresarial e formação de quadrilha. Clara chegou em silêncio. Vestia azul marinho, cabelo preso, olhar firme. Acompanhada de Vicente e da promotora principal do caso, caminhou até a entrada lateral, onde só testemunhas e partes envolvidas podiam passar. Do lado de dentro, as câmeras já estavam posicionadas para registrar o histórico julgamento. O primeiro do país a aceitar como prova principal gravações entregues pela amante do réu que confirmavam intenção homicida por abandono. No banco dos réus, Gustavo estava pálido, sem blazer, sem gravata. Os olhos procuraram Clara quando ela entrou. E encontraram, por um instante, silêncio. Clara encarou o homem que tentou destruí-la com frieza calculada. Ele desviou o olhar. O juiz abriu a sessão. A promotoria iniciou com força. Este não é um caso de desentendimento conjugal. Este é um caso de premeditação, de crueldade, de tentativa de apagar uma vida por conveniência. E não vamos permitir que isso seja normalizado. A defesa tentou alegar que Gustavo agiu sob pressão emocional e que jamais quis que Clara morresse. Mas então, foi chamada a testemunha surpresa do dia, um ex-funcionário da empresa de segurança contratada por Gustavo. Ele declarou diante de todos: "O senhor Gustavo me pagou para instalar escutas no quarto de Clara. Eu mesmo instalei. Ouvi conversas dela com médicos, amigos. Ele sabia de tudo e queria controlar tudo." O salão ficou em silêncio. O juiz anotou. O promotor sorriu. Gustavo abaixou a cabeça. Clara manteve a postura. O controle dele acabou. E agora é a justiça que fala. O juiz se endireitou na cadeira. A sala inteira ficou em silêncio. Até a respiração das pessoas parecia mais lenta. Este tribunal,
Após análise completa das provas, dos depoimentos e das gravações apresentadas, decide. Gustavo abaixou a cabeça. Sua mão tremia sob a mesa. Clara apertou o braço de Vicente, os olhos fixos no juiz. Gustavo Moura é considerado culpado pelos crimes de tentativa de homicídio, fraude corporativa, apropriação indébita e abandono de incapaz com agravante de dolo comprovado. O salão explodiu em murmúrios, lágrimas e alívio. Clara não chorou. Ela apenas soltou o ar, como se depois de 2 anos estivesse respirando fundo pela primeira vez. O juiz continuou. Sentença: 23 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à progressão até o cumprimento mínimo de 2/3, com perda de cargos empresariais e reparação financeira integral à vítima. A caneta tocou o papel. Era oficial. Gustavo levantou o rosto, pasmo. Pela primeira vez, parecia entender que não tinha mais controle sobre nada, mas antes de ser retirado pela escolta, virou-se para Clara. Você destruiu a minha vida. Ela apenas respondeu: Não, você destruiu sozinho. Eu só sobrevivi. Horas depois, Clara estava de volta ao sítio, sem câmeras, sem advogados, sem imprensa. Só ela, Vicente e o campo sentaram na varanda. O céu estava limpo, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era vazio. Era paz. Acabou? Perguntou ele. Clara pensou por alguns segundos. Não, agora começou. O quê? Ela sorriu. Minha vida.